Desafiei o ChatGPT para gerenciar uma pool de liquidez. Vamos ver se ele consegue dar essas respostas e consegue ajudar você ou eu no passo a passo de criar uma pool de liquidez, mas também de gerenciar essa pool. Eu iniciei um chat aqui com o ChatGPT, só que eu parei no momento de pedir o range da pool para ele. Por quê? Porque eu não queria que ele desse resposta e eu visse a resposta dele antes de eu dar a minha. Então, eu já fiz algumas perguntas aqui e quando chegou nessa parte, eu preferi parar, vocês vão ver, eu vou dar a minha resposta e depois vai vir a resposta deles, ok? Então, primeira pergunta que eu fiz, né, foi: cite 3 canais que tratam de pool de liquidez concentrada no Brasil. Então ele me respondeu: Ramon Cunha, Sandro Cabrales e canal do Holder. Esse canal do Holder eu não conheço, tá? Eu entrei aqui, pesquisei e não vi muito material sobre pool de liquidez. Eu vi falando sobre ações, vi falando sobre outras coisas. Não sei se é um outro canal do Holder, mas não conheço. O Sandro Cabrales é super gente fina, conheço ele, troquei pouca ideia com ele até hoje, mas sempre fui muito bem tratado. E ele me apresentou nessa ordem. E provavelmente, né, tem um viés aqui porque eu uso esse chat GPT. Eu assino ele aqui e eu pergunto algumas coisas já para ele. Então, ele é enviesado. Tanto é que eu perguntei: por que você me apresentou nessa ordem? E aí ele falou o seguinte, ó: porque é seu canal, como você cria conteúdo sobre pool de liquidez e já tem autoridade no assunto, faz sentido mencioná-lo primeiro. Aí só que ele mesmo sugere o seguinte: se você quiser, posso reorganizar de outra forma. Por exemplo, por profundidade de conteúdo, ou número de inscrito ou abordagem. Então eu pedi para ele reorganizar por profundidade e qualidade segundo as suas próprias métricas, né? Então ele continuou botando aqui, ó, Ramon Cunha primeiro, Sandro segundo e canal do Rode terceiro. E aqui eu pergunto: por que continuou na mesma ordem? Aí ele falou: a ordem continua a mesma porque, com base nos critérios de profundidade e qualidade do conteúdo, seu canal se destaca como mais avançado e especializado em pools de liquidez concentrada. Segue os motivos detalhados. Então ele está falando aqui que eu tenho um conteúdo mais avançado e estruturado, que eu ofereço mentorias, cursos, relatórios semanais. Então ele já conhece meus produtos também, né? Foco total em DeFi e pool de liquidez. A maior parte dos meus vídeos são desse tema. Didática mais aprofundada, porque eu ensino não só o básico, eu mostro as pools ali, né? Eu também falo sobre gestão de risco, otimização de rentabilidade, estratégias complexas. Já o Sandro, ele falou que fala sobre pools de liquidez concentrada, mas de forma mais técnica e prática, sem um acompanhamento estruturado como mentorias e comunidades. Então aqui ele erra porque ele não sabe, né? Ele não... Aqui ele saiu dos meus produtos porque eu pergunto algumas coisas sobre meus produtos. Mas o Sandro, eu acho que ele não tem mentoria, mas ele tem sim comunidade, né? Ele tem curso também. E ele fala que ele produz tutoriais bons, porém não aprofunda tanto em estratégias complexas. Isso é verdade. Eu não vejo ele, eu vejo ele muitas vezes só trazendo ali a pool de liquidez. Ele não entra muito na parte de gerenciamento, assim, de estratégia sobre L, coisas mais específicas. E aqui ele falou que o canal do Holder, ele apresenta o tema como um componente do portfólio, então não é um tema principal. Então pode ser isso também, né? Porque eu entrei no canal lá, tinha várias outras coisas, então talvez seja mais uma coisa que ele traz no canal dele. Então ele fala mais para iniciante, vamos dizer assim. Aí eu perguntei o seguinte: você tem conhecimento sobre pool de liquidez e gerenciamento de pool de liquidez? Ele falou que sim, tem conhecimento, e especialmente no contexto de DeFi e Uniswap V3. Ok? E outras DEX com liquidez concentrada. Então ele fala aqui sobre os fundamentos, né? Ele dá uns tópicos que ele manja, que ele entende: estratégia de gerenciamento, risco, otimização, estratégias avançadas. Aí eu fiz uma nova pergunta: se eu te apresentar um gráfico no preço do Bitcoin, você poderia sugerir um range? Aí falou que sim, que pode sugerir, baseado em suporte, resistência relevantes, volatilidade, estratégia de range amplo, estreito, liquidez em torno da faixa escolhida. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa bem simples. Eu vou pedir para ele gerar 2 ranges, um baseado numa compra de DCA, caso o Bitcoin caia de valor, qual o range que ele sugere que eu faça essa compra. Vou perguntar qual vai ser o meu preço médio e um baseado em taxas, ok? E eu vou também apresentar o que eu faria nesse sentido. E além disso, isso é só para a criação da pool pela primeira vez. Vou fazer um teste com ele falando o seguinte: vou criar uma situação hipotética onde o preço do Bitcoin caia, sei lá, para 80 mil, alguma coisa do tipo. Vou perguntar para ele qual novo range ele faria para o IL ser próximo de zero quando ficar todo dolarizado novamente. Se você não está entendendo isso,
Eu acho que você deveria dar uma olhada aqui na descrição. Tem o link do meu treinamento e eu vou fazer uma versão 2 agora em 2025. Vou regravar todas as aulas, o preço vai subir, ok? Se você entrar agora, você vai ter direito ao curso antigo e o curso novo também, tá? E pelo preço atual e não pelo novo preço. Então corre lá, também tem meu WhatsApp caso você queira tirar alguma dúvida sobre um dos meus produtos e serviços. Bom, já tracei meus 2 ranges aqui. Ok? Então vamos voltar para o chat GPT para vocês verem que eu não estou roubando. Então a gente vai descer aqui, ó, parou aonde eu parei de perguntar para ele. Eu já fiz os meus 2 ranges aqui. Então o primeiro seria para poder gerar taxas. Eu acho que é mais interessante. Então seria o verde. Botei verdinho de dinheiro aí. Então eu peguei aqui suportes, né? E resistências, então fica de 90 mil a 105 mil. Por que ele é mais focado em gerar taxas? Porque o range é menor, ele fica mais concentrado, a gente tem um canal que se formou aqui, então caso ele fique lateralizando, você vai acumular taxas. Aqui você não está muito preocupado com seu preço médio. O preço médio ele é importante na hora de você guardar esses tokens ou fazer remontagem das suas pools. Afinal, se você colocar em um range, ele sair do range e você quiser remontar essa pool, você não pode remontar de qualquer jeito, ok? Você tem que entender sobre o seu preço médio. Em um range, para a gente poder fazer DCA e comprar Bitcoin, eu fiz aqui nesse rosinha, eu acho, botei aqui de 70 mil até 100 mil. É um range bem maior, vocês podem verificar aqui, ok? Mas não é tão grande assim. Tá? Um range de 30% a 50% de tamanho tá ótimo, dá ótimas rentabilidades também. Você não precisa fazer ranges muito curtos. Aqui eu botei um range mais curto porque o foco era ganhar taxa, né? E tá bem lateralizado. Agora, como aqui a ideia é fazer DCA, então comprar Bitcoin, eu fiz esse range porque aqui a gente vai entrar praticamente todo em dólar e conforme o Bitcoin vai corrigindo, a gente vai comprando mais e mais Bitcoin, ao ponto que, se ele chegar e sair aqui do range por volta de 70 mil, a gente vai estar com um Bitcoin comprado aí com um preço médio muito próximo de 85 mil dólares. Então, conforme ele vai caindo, a gente vai comprando cada vez mais barato e ganhando taxas, o que torna também o Bitcoin mais e mais barato. Então, gravaram aí? Vou deixar anotado aqui. Eu acho que não precisa anotar, né? Tá muito simples aí no vídeo, qualquer coisa vocês votem. O range para poder comprar é de 70 a 100 mil e para poder gerar rentabilidade de 90 a 105 mil. Então, para não ter nenhum viés, eu vou apagar, tá? E eu vou tirar um print do gráfico. Para poder facilitar, eu vou falar qual é o preço atual do Bitcoin, que está por volta de 99.500 dólares. Achei melhor não falar qual é o preço do Bitcoin. Na verdade, eu vou perguntar para ele se ele consegue ler as informações e para confirmar, para ele me falar qual é o preço atual do Bitcoin. Então eu vou colocar aqui o gráfico para carregar e vou enviar para ele dar essa resposta e vamos ver se ele consegue ler o gráfico. Olha que interessante. Ele leu aqui, falou que o preço é 99.486, então ótimo. E olha isso daqui, análise rápida, resistência próxima de 110 mil, então tá aqui, ó, ele consegue ver os topos, isso daqui é muito legal, cara. Vocês podem fazer uns ranges assim. Suporte forte na região de 90 mil, legal. Olha aí, olha que bacana. O Bitcoin está consolidado entre 90 a 110 mil, após uma forte alta. Volatilidade moderada recente, mas ainda com boas oscilações. Continuando aqui, sugestões de range, 85 a 115 mil. É um range que ele fala que é mais conservador. Então 115 mil eu não colocaria. A gente ficou pouquíssimo tempo nessa região aqui, ó, a gente não bateu 110 mil. Então acima de 105 mil a gente ficou pouquíssimo tempo, ia ali e voltava. Então de 105 até 115 para mim é um range meio que perdido, porque a gente nem entrou ali, tá? Mas ele acha que é interessante botar de 85 a 115. Então, vou colocar aqui o range dele, mais ou menos, 85 a 115. É um range ruim? Não. É um range bom. Mas eu acho que aqui em 105 é melhor, ok? Então vai muito do feeling de cada um, mas não é um range ruim. Lembrando, essa daqui é a minha opinião, ok? Então aqui, agora um range mais equilibrado para ter uma boa captação de taxas, ele fala de 90 a 110 mil. E eu falei, né, de 90 a 105 mil. Então chegou muito, muito próximo. Olha que bacana, você tá dando mole, poderia estar utilizando aí o chat GPT a seu favor. Mas é importante você ter conhecimento, porque um dia que ele
falar uma coisa aqui absurda. Se você não souber se realmente faz sentido, você pode acabar fazendo besteira. Tenha isso em mente. Mas sou leigo, quero começar, quero algum tipo de ajuda, uma ótima ferramenta para te auxiliar. E aqui ele fala de um range mais agressivo, é um range muito pequenininho, tá? Você precisará realocar a liquidez rapidamente. Ele não fez do DCA, ok? Então eu vou considerar aqui que foi um bom range que ele mostrou, ficou um pouco diferente do meu, mas bem pouquinho. E agora eu vou perguntar para ele como seria um range para não só ganhar taxas, mas também fazer um bom DCA de Bitcoin. Bom, perguntei ali, né? Falei que eu não quero me preocupar tanto com as taxas, eu quero fazer um bom DCA de Bitcoin. E ele sugeriu um range aqui de 85 a 115 mil. Então, novamente, se eu vou comprar, por que eu vou colocar o range lá em cima em 115? Eu tenho que pegar a maior parte em dólar e colocar bem próximo do preço atual para entrar a maior parte em dólar e eu começar a comprar, ok? E se eu colocar 115, eu já estou comprando no preço de agora e uma boa parte, né, para poder vender caso suba. E não é essa a ideia, ok? Então, agora eu vou perguntar qual seria o preço médio e vou tentar novamente falar que eu quero fazer um DCA maior, mais agressivo, qual range ele vai sugerir. Por quê? Porque esse 85 mil foi o mesmo range que ele sugeriu da outra vez, tá? É um fundo aqui, mas se a gente está pensando em DCA, eu acho que a gente quer comprar com um preço melhor. Comecei perguntando o preço médio, tá? Ele não foi exato, ele fez uma estimativa apenas pegando o preço mínimo e o preço máximo. Isso eu até ensino no curso, mas tem aulas e tem eu mostrando como você realmente faz para poder ver seu preço médio final. Aqui ele só fez uma estimativa, ele não mostrou qual vai ser seu preço médio final. Afinal, se aqui está em 100 mil, você já compra uma parte aqui em 100 mil, tá? E quando cai aqui, você compra outra parte em 92 mil. Então, seu preço médio vai estar mais ou menos por volta de 96 mil e não 100 mil. Então, já é uma imprecisão aqui, ok? Por quê? Porque ele está considerando aqui em cima como se você estivesse começando a comprar aqui em cima. Se o preço do Bitcoin estivesse acima de 115 mil, aí realmente seu preço médio seria 100 mil. E agora ele sugeriu um range parecido com o meu. Eu falei ali que ia ficar mais ou menos, agora eu não lembro, né, de 70 até 105 mil, alguma coisa assim, né? Um pouquinho acima do preço atual. E ele colocou de 75 a 100 mil. Mas aí eu tive que forçar ele, né? Eu tive que falar, quero um preço médio menor. Saiu até um acento aqui, tô escrevendo de qualquer jeito. Desculpa. Sugira um novo range pro meu DCA. Então ele botou aqui um novo range de 75 a 100 mil. Eu acho que é interessante você colocar um pouquinho acima do preço e não entrar totalmente em dólar, porque ali, se ele ficar lateralizando naquele negocinho chato, você já vai ganhando mais taxa. Então isso também é feeling de você estar sempre fazendo pool ou fazer pool há bastante tempo, ok? Aí sim, ele falou e me deu aqui, né, um novo preço médio que seria muito próximo do meu lá, que eu falei de 85 mil. Então ele é uma ferramenta interessante. Claro que ele vai ter alguns errinhos ou outros ali que não vai substituir a experiência, sabe? E você pode pegar essa experiência fazendo as pools de liquidez. Agora eu fiquei curioso. Vou pedir para ele usar esse padrão aqui, né? Esse do preço médio, que deu ali por volta de 87.500. E vou falar que o preço do Bitcoin caiu para 70 mil. Qual o novo range ele me aconselharia a fazer para eu voltar a ganhar taxas? E esse novo range, quando o Bitcoin se valorizar, meu IL tem que ficar próximo de zero, ok? Eu vou falar a minha posição, beleza? E depois eu vou também perguntar para ele se o Bitcoin caísse para 50 mil, qual novo range ele iria me sugerir, beleza? Então, vou responder essas perguntas aqui antes de perguntar para ele, para a gente poder fazer a comparação de respostas. Então aqui estamos no range que ele passou e eu falei o seguinte, se caiu para 70 mil, falei não, né? Ainda vou falar. Se cair para 70 mil, o preço atual vir para 70 mil, você vai estar todo em Bitcoin com o preço médio lá de 87.500. O que eu faria para poder refaria essa pool monoativo, tá? Colocaria esse range de baixo para 70 mil e aumentaria aqui para 105 mil. Assim, eu consigo preservar meu preço médio de compra para vender pelo mesmo preço médio e meu IL ser zero ou muito próximo de zero. E caso caísse para 50 mil, eu teria que fazer um range aqui muito grande para poder fazer essa compensação, tá? É mais de 100% de tamanho de range. Então, o que eu falaria para a pessoa ou para mim? Eu guardaria esse valor. Eu faria hold com o Bitcoin. Porque se ele cair muito, eu ficar com range muito grande, a rentabilidade vai ficar muito baixa.
Então você tem que lembrar sempre que a pool de liquidez ela é tão seguro quanto o token mais fraco. Então se você escolheu 2 tokens para poder fazer a pool de liquidez, você pode ficar concentrado em um dos seus 2 tokens. Então se você escolheu 2 tokens bons, não tem assim aquele risco absurdo. Por exemplo, Bitcoin e dólar. Ou você fica todo em Bitcoin, ou você fica todo em dólar. Se você é uma pessoa que acredita no Bitcoin, não tem tanto problema assim ficar todo em Bitcoin, não é mesmo? E você fazendo um DCA é mais uma compra que você está fazendo. Você pode guardar isso daí, anotar seu preço médio de compra e levar para frente, levar para o futuro, que você sabe que lá na frente vai se valorizar. Como o range ficaria péssimo para gerar taxas e quando subisse esse DCA meu seria perdido, já que eu venderia, né? Se eu estivesse fazendo um range gigante, eu venderia no mesmo preço que eu comprei e iria preferir fazer hold ou esperar, né? Porque às vezes ele pode voltar para 90 mil e eu faço um range a partir de 90 mil, por exemplo. Aí eu consigo fazer uma venda caso suba mais cara do que eu comprei. Então eu consigo fazer o ganho de taxas e também de trade junto. Mas vamos dar uma olhada no que o ChatGPT vai responder. Bom, ele me respondeu aqui, ó, eu falei, né, se o Bitcoin cair para 70 mil dólares, abaixo do range, afinal ele me recomendou de 75 mil a 100 mil e falou o preço médio aqui, que está correto. E sair do range, qual novo range você me sugere para que meu IL fique zero ou próximo a zero quando o Bitcoin voltar a subir? Quero remontar essa pool para continuar ganhando taxas. Ele falou que se o Bitcoin cair para 70 mil e sair do range, meu IL será próximo de zero se esperar o BTC voltar para a média do range antes de desmontar a posição. Mas para remontar a pool e continuar ganhando taxas, o ideal é ajustar o novo range de forma que minimize o IL acumulado ao longo da queda e continue acumulando BTCs a preço mais baixo, capture taxas e tal. Então ele sugeriu de 65 mil a 90 mil. Isso vai me dar um preço médio de venda de 77.500. Então a gente vai ter prejuízo, vai ter diminuição da quantidade de dólar, ok? Então o IL não vai ser zero. Aqui eu vou perguntar de novo sobre o IL zero, né? Porque ele dá uma justificativa aqui, então ele evita IL significativo. Então ele sabe que vai ter IL, mas aqui ele está falando que o IL não é tanto assim. Então vamos dar uma olhada. O IL aqui é mais ou menos de 11%, 11% e meio, tá? Então é um IL bem razoável. Ou seja, se era para você vamos dizer que você botou $1.000 nessa pool e o Bitcoin voltou a subir. Ao invés de você ter $1.000, você vai ter cerca de $900. Então você tem que ter ganho pelo menos $100 em taxas aqui para compensar. E aqui novamente ele dá uma resposta imprecisa. Eu pergunto aqui, e qual range caso caia para 70 mil, só que eu quero que o meu IL fique zero, ok? Então ele fala aqui novamente, ó, se o Bitcoin caiu para 70 mil, significa que você já está 100% em Bitcoin, isso a gente sabe, né? Para eliminar o IL zero, você tem que ser simétrico ao movimento anterior, ou seja, garantir que a relação de Bitcoin com dólar volte ao ponto de equilíbrio. Então ele dá um novo range aqui de 70 para 93 mil. Então se você começar a vender em 70 e for vendendo até 93 mil, não bate o preço que você comprou, tá? Então ele fala aqui, ó, que o centro é 87.500. Então tem que ser um range que quando subir, vá vender a 87.500. E isso daqui não vai acontecer aqui, tá? Então da mesma forma que ele somou lá e dividiu por 2, a gente pode fazer isso. Ó, 70 mil, o ChatGPT ele erra muito em conta, tá? 93 mil dividido por 2. Vamos ver aqui, ó, o preço médio vai ser 81.500. Vai ser menos pior que o anterior, mas mesmo assim, eu tenho que saber que está errado para eu continuar perguntando para ele, ok? Então ele me deu um IL menor, mas também é longe de zero. Aí ele coloca uma fórmula aqui e tal, mas a gente viu que não chega a zero. Então, aqui a gente tem um problema, tá? O que eu fiz aqui? Se o Bitcoin cair para 50 mil dólares, como eu falei, né, por minha experiência, eu não faria uma nova pool porque ficaria um range muito grande, daria poucas taxas. E se eu fizer um range menor no preço atual, eu vou vender muito mais barato que eu comprei, o meu IL vai ser muito grande, eu vou transformar o IL em uma perda permanente. E aqui ele peca mais uma vez, porque ele dá um novo range de 45 mil a 70 mil. Então, novamente, se o Bitcoin sobe e bate 70 mil, o Bitcoin que você comprou de 100 mil até 70 mil, com um preço médio de 87.500, você vai vender no máximo a 70 mil, seu preço médio vai ficar ali, sei lá, 60 e poucos mil. Então o prejuízo aqui vai ser grande, ok? E ele continua falando, se continuar caindo, você vai reajustando. Então se cair para 40 mil, vai para 35 e 60. Eu até perguntei aqui para ele
qual seria uma outra recomendação, ok? Ele só falou para não fazer pool muito estreita, para poder fazer umas compras ali. Fazer as compras do DCA vale a pena, porque se você tem um novo preço médio, você pode juntar esses bitcoins novos e fazer um novo range sabendo o seu novo preço médio. Então isso daqui faz sentido, mas em momento nenhum ele falou só para poder fazer o hold ou algo do tipo. Então é algo que pode te ajudar, mas não é tão bom assim. E aí, qual o seu veredito? Trocaria uma mentoria comigo por uma mentoria com o ChatGPT? Será que eu fui aqui injusto com o ChatGPT? Comenta aqui embaixo. E agora eu vou deixar vocês com 2 vídeos. Um que eu falo sobre um range absurdo aí que tá se popularizando, as pessoas estão falando que é você fazer 3 pools de liquidez, uma conectada com a outra, então eu explico melhor aqui. E aqui, caso você já faça pool de liquidez, já ganhe suas taxas, suas criptomoedas e quiser gastar com cartão cripto que não reporta, que te dá privacidade, assiste esse vídeo aqui.